Você conhece a ceratocone? Não! É uma doença que atinge os olhos através da córnea arranhada. E como a gente arranha a córnea? Coçando frequentemente os olhos. E a ceratocone pode levar à cegueira em ocasiões extremamente graves. Como cuidar desta doença? A gente ouviu uma oftalmologista e ela vai explicar pra gente tudo na reportagem que você vai ver agora. Quem não já coçou os olhos em algum momento da vida? Eu passo o dia na frente do computador, então eu sinto muita coceira nos olhos, principalmente no final do dia, quando eu já estou bem cansado, eu tenho o hábito de estar frequentemente coçando os olhos. Pode até ser algo banal, mas a frequência do coçar os olhos pode causar uma doença que pode levar à cegueira, a ceratocone. O ceratocone, na verdade, ele é uma predisposição genética, a gente fala, ou seja, aquelas pessoas que têm casos na família com ceratocone têm uma predisposição a ter a doença, mas que não necessariamente vai ter. Então, nos casos mais leves, mais iniciais, as pessoas não vão sentir sintomas, na verdade, né? Elas não vão perceber que tem alguma coisa errada, a não ser que já façam um acompanhamento oftalmológico de rotina. Então, é isso que a gente sempre orienta e enfatiza, para que esse acompanhamento oftalmológico de rotina seja feito sempre desde cedo, tá? Então, nos casos mais leves, os pacientes eles não vão perceber, mas alguns hábitos que a pessoa adquire na vida, como por exemplo o fato de coçar os olhos, pode fazer com que danifique essa córnea com o passar do tempo e fragilize, aí sim, pode muitas vezes desencadear ou até agravar o quadro do ceratocone. A doença pode ser genética e também pode ser frequentemente registrada nos jovens. O ceratocone ele já se manifesta na população mais jovem, muitas vezes adolescentes, até crianças já começam a desenvolver a doença. Então daí a importância desse acompanhamento oftalmológico ser feito desde cedo. Mas como identificar a doença? De forma mais precoce é muito difícil o paciente saber que tem, porque realmente ele não vai ter sintomas, a gente só detecta quando faz a consulta, quando realiza alguns exames mais específicos. Agora, em casos mais avançados, mais moderados, avançados, ele vai perceber realmente que vai ter uma dificuldade visual importante, muitas vezes já está usando óculos, e mesmo com óculos a visão ainda é difícil, aí sim ele vai procurar uma avaliação. Mas como no início é muito difícil a pessoa conseguir identificar por conta própria, o ideal é já fazer esse acompanhamento de rotina mesmo, para ser identificado já pelo médico ainda na consulta se tem ou não alguma alteração. Quem usa óculos também pode identificar se tem ou não ceratocone. Quando o paciente está naquele quadro mais inicial, ele não vai perceber diferença, né? A não ser que faça a consulta de rotina com o oftalmologista e ele já identifique alguma alteração. Mas uma coisa que os pacientes eles podem suspeitar, por exemplo, aquela pessoa que já usa óculos e de repente percebe que aquele grau está mudando com muita frequência, um grau que está aumentando bastante, realmente já é uma coisa para se suspeitar e investigar, se já não é o agravamento da doença. Cerca de 150 mil brasileiros, em média, têm a ceratocone. E muitas das vezes elas não sabem. Afinal de contas, os sintomas são bastante discretos. Mas como a pessoa pode identificar se tem ou não ceratocone, mesmo sabendo que essa doença é assintomática? Além da coceira, a córnea mais seca devido à luz das telas como computadores e celulares também podem ajudar na evolução da ceratocone. Durante a pandemia, o número de acompanhamento dos casos caiu drasticamente. Em 2021, o índice de diagnósticos ainda estava abaixo da média habitual. Agora, o desafio é alertar a população sobre os riscos da doença visual, que em casos graves precisa de intervenção cirúrgica. Nesses casos do ceratocone, quando ele está em progressão, a gente intervém fazendo um procedimento chamado CrossLink, que é a aplicação basicamente da radiação ultravioleta com palito de riboflavina, que vai ajudar a fortalecer a córnea e impedir que esse ceratocone fique progredindo. No mais, além dessas coisas, a gente também tem a opção do implante do anel intraestromal, que é um dispositivo que a gente implanta na própria córnea para regularizar mais a superfície da córnea e facilitar muitas vezes uma adaptação de lente de contato, que antes tinha alguma dificuldade. E nos casos mais avançados, realmente, muitas vezes só vai ser possível o transplante de córnea para poder fornecer uma visão melhor para o paciente. Com
carnaval chegando, os cuidados com os adereços, maquiagens e até com a luz solar precisam ser redobrados. Na verdade, principalmente nessa época de carnaval, a gente tem sempre muito costume de maquiar bastante os olhos, né, a região da face, utilizar muitas vezes até adereços, brilhos ou outros produtos que colocam em volta dos olhos, e aquilo ali pode acabar caindo e trazendo dano na córnea, arranhando a córnea, um produto que pode ser irritante. Então, o que a gente orienta é sempre quando for aplicar, sejam produtos que realmente sejam testados dermatologicamente, que tenham o cuidado de evitar o contato direto no olho para que não traga algum dano por conta de ser um produto bastante agressivo, de trazer algum problema maior na córnea. E assim, já que já se maquia bastante, após a folia, evitar dormir de maquiagem, né? Porque aí também é outro fator que pode trazer algum dano ocular. Então, sempre fazer a limpeza da região dos olhos, remover aquela maquiagem com produtos voltados para a região ocular, né, pré-estabelecidos, para que não tenha danos maiores. Além de usar sempre colírios lubrificantes, certo? Tá lavando sempre as mãos antes de manusear a região dos olhos. Ter cuidado com os sprays, que geralmente soltam nas folias, aqueles sprays de espuma e tudo, para não atingir na região dos olhos. Caso isso aconteça, ela vai imediatamente procurar uma avaliação. E no mais, os cuidados básicos, por exemplo, de preferência utilizar óculos escuros com proteção ultravioleta quando for se expor muitas horas no sol, né? Basicamente isso. Manter a saúde dos olhos sempre é fundamental para que eles continuem sendo testemunhas das histórias e conquistas de cada um. Todo cuidado é pouco. Vamos nos cuidar.